pessoal, vim aqui rapidinho só para falar para vocês sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras era um filósofo, tem importante influência em várias descobertas que nós hoje utilizamos, como a escala musical, entre outros, né? O teorema mais importante é este daqui, o Teorema de Pitágoras, mas vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre a história de Pitágoras de Samos, um grande filósofo e matemático. E ele também foi orientado pelo Tales de Mileto. O Pitágoras criou uma escola chamada Escola Pitagórica, onde nós temos hoje várias contribuições para os conhecimentos matemáticos. Então vamos ao Teorema de Pitágoras, que é o assunto de hoje. Pitágoras observava que antigamente, né, os egípcios costumavam andar muito com uma corda, e essa corda ela tinha 13 nós. E sempre que os egípcios iam medir as margens do rio, mesmo em construções, eles tinham a preocupação de sempre formar com essa corda com 13 nós um triângulo. E esse triângulo que eles formavam sempre tinham 3 segmentos de um lado, 4 segmentos de outro lado e 5 segmentos de outro lado. Então, até quando esses pontinhos que eu fiz aqui são para representar os nós da corda. Então, vocês podem até ver aqui que são, de fato, 13 nós. Ó, o primeiro e o último nós, eles se uniam, né, para poder fechar o triângulo. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque o primeiro e o último nó eles se uniam para fechar o triângulo. E daí o Pitágoras começou a dar sobre isso, né? Mas antes de falar sobre Pitágoras, eu gostaria de dizer para vocês que o único polígono que tem a característica da rigidez é o triângulo. Por quê? Tanto que os telhados, né? Quando você observa os telhados, eles têm as formas triangulares, não é à toa, né? Em São Pedro até nós temos a Casa da Flor, que é uma casa super conhecida no mundo inteiro, né? Feito pelo seu Joaquim. E ele tem lá o triângulozinho formado dentro com armação de madeira, formando o triângulo para poder sustentar o telhado. Porque o quadrado, por exemplo, quando a gente tenta formar o quadrado com canudos, ele não consegue ficar rígido, olha. Ele desmonta, né? Aqui nós temos um cubo onde todas as suas faces são quadradas, então ele não tem essa característica. No caso do triângulo, né, eu peguei aqui uma pirâmide, que as faces são triangulares, ele tem essa característica da rigidez, ele não vai desmontar. Então, quando tem lá portões, e isso é uma questão que cai muito quando a gente fala de teorema de Pitágoras, que tem um portão e aí quer se calcular a diagonal formada por uma ripa desse portão. Essa ripazinha que se faz no portão é de forma a sustentar a forma quadrangular do portão retangular. Tanto que se eu quiser que esse cubo aqui ele fique rígido, ele não desmonte, o que eu tenho que fazer é colocar aqui a diagonal da face. Então, é um polígono super importante. Sabendo disso, no caso, Pitágoras pensou, por que sempre os egípcios estão fazendo esse triângulo retângulo 3, 4, 5? Ele deve ter alguma coisa importante, né? Então ele começou a estudar esse triângulo 3, 4, 5. Primeiro, vamos nomear esses elementos, tá? Não sei se vocês conseguem observar, mas nós temos aqui os dois lados menores, que formam, né, o ângulo de 90 graus, e nós temos um lado maior. Se vocês observarem o lado maior, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. E aí esse lado maior, Pitágoras nomeou de hipotenusa. Então a hipotenusa, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é, é o triângulo ABC, a hipotenusa é sempre A. Não, a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Se, por exemplo, eu nomeasse aqui esse lado oposto de B, esse de A e esse de C, esse B seria a minha hipotenusa. Porque a hipotenusa, você não tem que estar preocupado com a letra, você tem que estar preocupado com o posicionamento. Então a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, que sempre está com esse quadradinho aqui. Tá? Bom, se eu fizer a área desse lado menor, eu vou até chamar esse lado menor, já que a maior é oposta ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar de hipotenusa. Então, aqui ele chamou de hipotenusa. E os lados menores, né, que são adjacentes, eu vou chamar de cateto. Então, aqui ele chamou de cateto, e aqui também ele chamou de cateto. E daí ele fez isso aí, gente. E daí ele observou o seguinte, se ele fizesse a área desse lado menor, que é o lado 3, ele ficaria com a área 3 por 3, tá? Ou seja, 3 ao quadrado. Se ele fizesse a área deste outro cateto, ele ficaria com 4 por 4. Então, olha isso, gente. Então, ele viu que se ele fizesse a área desse outro lado, ele ia ficar com 4 ao quadrado. E se ele fizesse a área do lado maior, que é a hipotenusa, olha o que ia acontecer. Ele ia ficar com 5 ao quadrado, né? Então, sempre com a corda com nós. Ele ia ficar com
5 ao quadrado. Então, olha isso. Bom, nossa, então se ele fizesse a área do lado menor, ia ficar com 3 ao quadrado. Se ele fizesse a área do outro lado, ele ia ficar com 4 ao quadrado. Tá, até aí tranquilo. E quando ele fizesse a área do lado maior, como ele é o maior, vou botar aqui, ele ficaria com 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9 dá o 25. Então, ele observou que quando ele junta a área do quadrado menor, que é 9, a área do lado, né, do outro cateto um pouco maior, que é 16, ele vai ter a soma, que é 25. Então, ele observou que isso acontece em todos os triângulos retângulos, aonde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso sempre vai ocorrer. E a gente vai verificar isso agora. Vocês não têm que se preocupar com a letra. Se a letra é A, se a letra é B, vocês têm que se preocupar em identificar quem é hipotenusa, quem é cateto, tá bom? Então, aplicando a relação, quem é hipotenusa aqui? Sempre oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Em qualquer posição, porque nem sempre o triângulo vai estar assim, né? Ele pode estar assim, por exemplo, ó. E aí, a única coisa que vocês têm que se preocupar é quem é que está oposto ao ângulo de 90 graus, que sempre vai ser a hipotenusa. E os demais serão catetos. Não importa qual cateto você utilizará primeiro, porque a ordem das parcelas não altera a soma, tá bom? Então, neste caso aqui, nós temos a hipotenusa A, mas como eu falei para vocês, se aqui fosse um B, a hipotenusa seria B, se aqui fosse um C, a hipotenusa seria C. Hipotenusa é sempre quem está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, pelo que a gente viu aqui da demonstração, sempre a hipotenusa ao quadrado, que pode ser qualquer letra, vocês vão sempre observar quem é que está oposto ao ângulo de 90, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui, ó. Então, sempre o quadrado, né, que no caso é da área, né, o quadrado da hipotenusa, que no caso a hipotenusa que é este lado, né, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, sempre o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? E sempre a gente primeiro resolve os quadrados e depois soma os dois. Então, aqui nós temos 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, que é 16, e aqui nós temos 9 mais 16, que é o 25, tá bom? Sabendo disso, coloquei aqui para a gente aplicar de acordo com a fórmula, né? Então, nós temos aqui a hipotenusa é 5, o cateto é 3 e o cateto é 4. Aí a gente só aplica a fórmula. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos verificar. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. E realmente, 9 mais 16 resulta em 25, tá? Vou mostrar outros exemplos, seguindo o exemplo do triângulo pitagórico. Então, aqui nós temos dois triângulos, mas se vocês observarem, o triângulo pitagórico não é 3, 4, 5. Aqui nós temos 6, 8. O que 6 é de 3 e o que 8 é do 4? É o dobro, né? Então, se a gente pensar no triângulo pitagórico, isso não é sempre, tá, gente? Em algumas situações, você observa, se os lados, no caso, se os catetos forem múltiplos, né, do triângulo pitagórico, aí você pode já fazer a dedução também dessas medidas. Então, se é 3, 4, 5, 6, 8, aí qual vai ser o dobro de 5? 10. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu só mudei o cateto. Então, nós temos aqui 12. Ah, tá, é múltiplo de 4, mas é múltiplo de 3 também. 9 é múltiplo de 3, é o que é o triplo. Aqui é o triplo do 4, aqui vai ser o triplo do 5. Então, se aqui é 9, 12, aqui só pode ser 15. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso fazer a continha, né, usando a observação e o teorema que Pitágoras deduziu. Então, nós temos aqui, quem é a hipotenusa? X. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai fazer, ó, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Daí, a gente vai somar, x ao quadrado é igual a 100. E daí, a gente vai tirar a raiz de 100, que é 10.
Mas, como eu falei para vocês, se você observar que esses catetos ou a própria hipotenusa é múltiplo, pelo menos duas medidas, então você já pode fazer a dedução. 3, 4, 5, 6, 8, 10, ou é o quádruplo, ou é o quíntuplo, né? E assim vai. Aqui, no caso, é o triplo das medidas, né? Primeiro, sempre vocês vão perguntar, quem é a hipotenusa? Ah, a hipotenusa é y, então vamos fazer y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, tá bom? O quadrado que eu mostrei para vocês que ele fazia com a corda e os nós, né? Então, ó, 12 ao quadrado, 144, 9 ao quadrado, 81, que é 9 vezes 9. Cuidado que tem aluno que tem mania de colocar o expoente na conta, 9 vezes 2. Não, esse 2 ele só indica quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, 9 vezes 9, 12 vezes 12. E aí, 144 mais 81, 225. E a raiz, né? Porque o oposto da potência é a raiz. Então, a raiz de 225... Como assim? Eu já não entendi quando a senhora fez aqui. Porque, presta atenção, eu preciso tirar esse quadrado daqui. A única maneira que eu tenho como tirar o quadrado é fazendo a raiz dos dois lados. Cortando aqui. Então, vai resultar em 15. Então, esse lado aqui é 15. Então, vamos mais a essas duas últimas situações, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar a hipotenusa. Então, vocês sempre têm que olhar onde que está o ângulo reto. Vocês sempre têm que procurar onde está esse ângulo aqui de 90 graus. Ele é fundamental. Localizou o ângulo de 90 graus? Localiza a hipotenusa, que está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Nesse caso é 26. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Porque essa é a teoria que deu origem ao Teorema de Pitágoras. Então, primeiro, eu já sei que a hipotenusa é 26, então vai ser 26 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, o cateto aqui vai ser x e é ele quem eu vou achar, tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês, para a gente evitar esse negócio de passa para lá, troca o sinal, blá, 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 eu vou dar um macetezinho para vocês, tá? Então, 26 ao quadrado é 26 vezes 26, que dá 676. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, então vai dar 576. E vou repetir o x ao quadrado. Para evitar de ter que passar para lá, eu vou espelhar. O que é espelhar? Eu vou pegar todo mundo que está aqui, vou jogar para lá, e todo mundo que está aqui, eu vou jogar para cá ao mesmo tempo. Aí eu não preciso trocar o sinal de ninguém. Eu vou fazer aqui, ó, 576 mais x ao quadrado, tem que copiar igualzinho, é igual a 676. Só vim aqui e mudei o espelho, tá bom? Então, fiquei com x ao quadrado é igual a 676 menos 576, tá? Então, x ao quadrado é igual a 100. E aí, que número ao quadrado resulta em 100? Só botar para lá o oposto, né, que é a raiz quadrada. X é igual a raiz de 100, então x vai ser 10. Se vocês observarem, o 26 não é um múltiplo de 5, triângulo 3, 4, 5. Por isso que eu falei para vocês, não adianta vocês usarem sempre o macete do triângulo pitagórico. Não é sempre que vai acontecer. Esses dois últimos exemplos aqui são para demonstrar isso, tá bom? Agora eu vou fazer com essas medidas aqui. Então, vamos lá. Mudei também o posicionamento do triângulo, para vocês verem que o que vocês têm que prestar atenção realmente é o ângulo reto. Então, viu o ângulo reto? De frente para ele vai estar a hipotenusa. E sempre ela vai estar antes do sinal de igual. Então, a gente vai aplicar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui como catetos y. Porque, presta atenção, gente, tem aluno que fala que confunde, mas se você só tem 3 lados, o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, os outros 2 são catetos. E não importa a ordem quem você vai colocar primeiro, porque quando você soma, dá o mesmo resultado. Então, y ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí você resolve. 13 vezes 13, 169. 12 vezes 12, 144. Eu vou espelhar só para não ter que ficar trocando de sinal, tá? Aqui vem para cá. Todo mundo que está aqui vai para o outro lado. E daí sim, agora eu aplico, né, os conhecimentos que a gente tem para resolver uma equaçãozinha. Então, nós temos aqui, ó, 169, passando para lá, menos 144, que vai dar 25. E no final, sempre você tem que tirar a raiz, né? A raiz de 25, que é 5, tá bom? Eu pulei essa etapa aqui, mas enfim. Aqui você sempre tem que tirar a raiz e sempre medida positiva, né, gente? Porque não existe medida negativa na geometria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido todo esse teorema aqui de Pitágoras.